E nesse vídeo nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. E eu convidei aqui o nosso professor Rodrigo Semani. Ele estará junto conosco aqui, nos ajudando a entender as 70 semanas de Daniel. Tudo bem, Rodrigo? Shalom, Marcelo. Tudo bem, meu irmão? Tudo. Prazer, viu, estar aqui. É um prazer enorme. Bom, Rodrigo, essa história aí das 70 semanas de Daniel, né, nós encontramos essa história lá no livro de Daniel, no capítulo 9, né, onde fala que o anjo Gabriel ele trouxe uma mensagem para Daniel, uma revelação, né? E nessa revelação ele vai falar sobre 70 semanas, onde nós sabemos que cada dia da semana representa um ano. Só que ele vai dividir ali, parece que existe nessa história 3 partes, né? Primeiro nós vamos ter 7 anos, né? Depois nós vamos ter, 7 semanas. Depois nós vamos ter mais 62 semanas. E depois nós vamos ter uma semana. Só que essa semana que nós vamos ter, essa última semana aí, é como se fosse uma pausa no relógio de Deus, né? O relógio de Deus ele parou de funcionar e ele volta a funcionar quando iniciar a grande tribulação. É isso aí, irmão? Na verdade, esse é um grande problema, né? Infelizmente é um dogma que acabou se criando em relação a essa profecia, né? Que na verdade está bem descontextualizada, entende? Por conta aí de uma interpretação greco-romana, cristã, em cima de uma profecia que foi dada exclusivamente para um povo e para a terra desse povo. Ou seja, era uma profecia que envolve uma nação, espaço e tempo, tá? Então, na verdade, esse negócio de que o relógio de Deus parou, isso não é bíblico, isso não está contextualizado com a profecia, que, aliás, ela é uma profecia dentro do ciclo de Shemitot, né, que a gente fala, ou seja, ciclo de setes, né, de 7, que, se pararmos para analisar, até mesmo dentro do contexto desse capítulo 9 de Daniel, quando Daniel ele clama ao Eterno, ele ora ao Eterno por conta de uma preocupação que ele tem, ou seja, está se findando, concluindo os 70 anos de cativeiro. Tá? E essa preocupação de Daniel, ela é muito legítima, até porque ela está contextualizada dentro desse ciclo de Shemitot, dentro desse ciclo de 7 que a gente fala. Porque ele começa falando sobre o final dos 70 anos. E logo em seguida vem então a profecia das 70 semanas. Então, assim como os 70 anos de cativeiro se cumpriram de forma exata, da mesma forma, 70 semanas se cumpriria de forma exata, sem nenhuma interrupção. Ok? Os 70 anos não houve nenhuma interrupção. Por que as 70 semanas haveria uma interrupção? Ou seja, num espaço num intervalo de 2.000 anos, ou melhor, de mais de 2.000 anos, né? A profecia, então, ainda vai se cumprir? Iria ainda se cumprir? Não faz sentido, porque é um ciclo. Um ciclo de Shemitot, um ciclo de 7, não tem como você parar. É muito diferente, Marcelo, de uma profecia, por exemplo, uma profecia por ocasião, né, na Bíblia. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando o Eterno, lá em Deuteronômio 28, né, quando ele diz se o povo ouvir e obedecer a voz dele, o povo será abençoado. Se ouvir e não obedecer, o que vai acontecer? Né, o povo vai ser expulso da terra. Né, o povo sofrerá
maldições, consequências por conta do seu pecado. E qual foi uma dessas maldições que vieram sobre Israel por conta do seu pecado? O Holocausto. Veja que a profecia do que iria acontecer com Israel não tinha um tempo determinado, não tinha um período determinado. Aconteceu, ok? Diferente das 70 semanas de Daniel, que ela tem um tempo para iniciar e um tempo para terminar, entende? Então, esse negócio de relógio de Deus, de que houve uma pausa, isso não tem nada a ver, isso é um dogma que infelizmente foi criado e está enraizado, né, aí no seio da interpretação cristã. Então quer dizer que essas 70 semanas já se cumpriram? Não tem uma semana ainda extra que vai se cumprir? É isso mesmo? Biblicamente falando, ela já se cumpriu. E como que eu entendo isso aí? Nós vamos analisar aqui, eu montei um slide, talvez não vai dar para passar todo o slide, que é muita informação, mas eu vou tentar trazer de uma forma bem sucinta, bem simplória, né, para que as pessoas que estão nos assistindo possam compreender, possam entender, tá? Tudo isso que eu vou explicar aqui não é coisa da minha cabeça, tá? Então, eu me baseei em alguns autores, tá? Então, por exemplo, esse livro aqui é bem bacana, não sei se você está vendo, Marcelo. Judaísmo e Escatologia. Sim. Esse livro aqui é muito bom, tá? Do Rav Ezra Ben-Or. Ele vai falar muito sobre as 70 semanas nesse livro. Eu indico, compre, tá? Tem um artigo também do Rabino Marlon Trócoli, que é muito bom. O título é 70 Semanas de Daniel. Se você puder, aí eu te aconselho, né, eu sugiro que você possa procurar aí no Google, tem o site dele lá, que é o site da própria Carral dele, né, depois eu posso informar aqui. Tem um artigo muito completo, que ele fala bastante sobre isso, ele traz detalhes, ele vai trazer alguns detalhes até gramaticais, para você ter ideia, dentro do hebraico, que a gente consegue entender de uma forma muito mais plena, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou fazer assim, eu vou mostrar algumas informações aqui do slide, mais como considerações iniciais, né? Tem as considerações finais, né? Eu vou trazer aqui as considerações iniciais, só como uma pequena introdução, para que, né, para quem nos assiste possa compreender, tá? A estrutura, né, dessa profecia, tá bom? Até mesmo como uma forma de ir já se esvaziando, né, de alguns dogmas, de algumas interpretações errôneas a respeito dela. Então, primeiro ponto nós precisamos entender, né, ou melhor, para se entender um assunto escatológico bíblico, faz necessário esvaziar-se de conceitos pré-estabelecidos, né? Foi o que eu acabei de falar aqui como a questão, né, do relógio de Deus, né, que parou, sim. Né, ou seja, parou ali, né, na morte de Cristo, na ressurreição dele, e a última semana, ou melhor, a metade da última semana, ou a última semana inteira, vai findar somente na volta de Cristo, né? Quando nós vemos claramente, pelo contexto bíblico, que já se cumpriu. O segundo precisamos sempre interpretar as escrituras pelo modelo judaico, tá? O drashim, o drash, que a gente fala, né? Ou seja, é o texto e contexto, ok? O terceiro a profecia das 70 semanas, ela não é para o tempo do fim, e nem indicam absolutamente nada sobre o suposto tempo do fim. Aqui está outro problema, viu, Marcelo? Se entende, né, que a profecia de Daniel só vai se cumprir lá no livro de Apocalipse, né, na visão que João teve, que ali é um outro contexto, né? E a gente precisa entender que, por exemplo, o texto lá de Mateus capítulo 24, né, quando Yeshua vai trazer algumas profecias, nem todo o contexto do capítulo 24 de Mateus fala das 70 semanas. Na verdade, ali o contexto do capítulo 24 de Mateus, Yeshua ele vai falar sobre a destruição do templo, sobre a destruição da cidade, que sim está ligado com as 70 semanas de Daniel, mas depois ali Yeshua vai falar da volta dele, do retorno dele. Ali já se entra em outro contexto,
entende? Assim como 2 Tessalonicenses, que fala lá do tocar, né, da última trombeta, né, né, que no tocar da última trombeta, né, Yeshua virá, assim como 1 Coríntios capítulo 15 também fala, né, que os mortos ressuscitarão, tudo ali são outros contextos, não tem nada a ver, e esses contextos sim tem a ver com o Apocalipse, tem a ver com o tempo do fim, né, a profecia de Daniel não, então é outra situação. Quarto, precisamos entender que Apocalipse, aqui eu já foi exatamente o que eu acabei de falar, né? Então, quinto aqui, ó, a profecia das 70 semanas é destinada exclusivamente ao povo judeu, como nação escolhida e a sua terra. Se a gente parar para analisar aqui, Marcelo, se a gente ler no capítulo 9 de Mateus, logo no versículo 24, logo no início, é o que é dito para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem que era o povo de Daniel? Era os babilônios? Não, os babilônicos? Era os gregos? Era os romanos? Quem que era o povo de Daniel? O povo judeu, né? Então, essa questão aí de falar também, né, de que a profecia de Daniel é para os cristãos, não é para os cristãos. Não tem nada a ver com o cristianismo. É para o povo judeu, exclusivamente para o povo judeu, e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão. Qual é a santa cidade de Israel? Jerusalém, né? Então, é outra coisa aqui que nós precisamos corrigir, né? E outra coisa que a gente também precisa analisar é que não é o Israel de hoje, mas é o Israel do passado. O Israel de hoje não tem nada a ver com o Israel do passado. Tá? Pois embora, né, sob o governo de Roma, ainda sob o governo de Roma, naquela época, Israel ele dominava toda a Judéia. Não tinha árabes ali, não tinha gentios ali, a não ser os próprios romanos. Entende? Não tinha cristãos ali. Toda a terra de Israel era dominada pelo povo judeu, pelo povo de Israel. A terra de hoje, dos dias atuais, embora Israel seja uma nação soberana, ela não domina totalmente o território de Israel. Hoje, a capital, principalmente a capital de Jerusalém, ela é dividida entre judeus, árabes e palestinos. Não é verdade? Ou melhor, entre cristãos, né? Católicos também. Então, essa profecia não fala do Israel de hoje, mas do Israel de antigamente, da terra de Jerusalém e da cidade de Jerusalém daquela época. O sexto tópico, dentro do Taná hebraico, né, que é o vulgo, o Antigo Testamento, há 2 tipos de profecias, que eu acabei de falar lá no começo. A profecia de tempo comum, que é a Hazer, né, que são profecias que se cumprem em tempos ocasionais. Eu te expliquei agora sobre a questão do Holocausto, ela se cumpriu num tempo ocasional, não disse quando iria acontecer, quanto tempo duraria, entende? E a profecia de Shemitot, que eu também expliquei, que são as profecias de períodos de 7 tempos, né? Que podem ser 7 dias, 7 semanas, 7 anos, 7 séculos e assim sucessivamente, tá? Então, como por exemplo a profecia da Babilônia, que durou 70 anos, né? Esses 70 anos pode-se entender 7 ciclos de 10 ou vice-versa. Entendi, tá? entendi. Então respondendo ainda, né, a pergunta que você fez lá no começo, a profecia das 70 semanas, ela tem um começo e um fim pré-fixado. Então, não ficando nada, Marcelo, absolutamente nada para o futuro, porque senão quebraria o ciclo da Shemitot, o ciclo, né, dessas 70 semanas, para ficar então esse vácuo aí de mais de 2.000 anos, o que não faz nenhum sentido, tá? Oi, pode falar. Agora você me deixou curioso. Se essa última semana ela ainda não aconteceu, como entender então essas 3 divisões, né, de 7, 62 e mais uma semana, né? O que quer dizer essas 3 divisões aí, essas
essas 3 partes de semanas aí que o livro de Daniel ali vai citar. Vamos lá mostrar a imagem? Sim, sim. Vamos mostrar as imagens? Que aí eu acho que vai ficar bem mais didático. Então, ó, aqui eu vou mostrar algumas imagens que aí vai ficar mais didático, tá? A explicação, o pessoal vai conseguir aí entender de uma forma mais objetiva e mais clara. Tá? Correto. Mas o que a gente precisa saber, tá, Marcelo? A profecia das 70 semanas de Daniel, ela tem o objetivo de anunciar a restauração da cidade de Jerusalém e templo, tá? Assinalar a chegada do Messias de Israel em um determinado período de tempo e espaço, ok? Marcado na história com o objetivo do quê? De expiar o pecado e propiciar techuvá a todo Israel. E, por fim, novamente, a destruição da cidade e do templo. Ou seja, se a gente pegar todos esses tópicos, ou melhor, todas essas fases da profecia, ela anuncia a restauração da cidade, ela vai anunciar a vinda do Messias e a expiação juntamente com a techuvá do povo de Israel, e, por fim, novamente, a destruição da cidade e do templo. Rodrigo, mas por que, novamente, a destruição da cidade e do templo? Nós vamos entender lá no final, mesmo com a morte e ressurreição de Yeshua, quando ele expia a cidade, a terra, né, de Israel, ainda assim, tirando os remanescentes, os judeus nazarenos que seguiram Yeshua, que entenderam que ele é o Messias, houve ali uma grande perseguição por parte dos fariseus, por parte dos saduceus, né? Ou seja, por parte da casta sacerdotal e por parte dos doutores da lei, né? Dos outros Yehudim, que não reconheceram Mashiach, que não reconheceram Yeshua como Mashiach e passaram então a perseguir os nazarenos. Houve morte, houve martirização por parte de muitos nazarenos, ou seja, isso fez com que a techuvá, o arrependimento que Yeshua trouxe com sua expiação, não fosse reconhecido por parte dos fariseus e da casta sacerdotal. E por conta da martirização dos judeus nazarenos, houve então, como consequência disso, novamente a destruição da cidade e do templo. Consegue me entender? Sim, sim. Aí, só para que as pessoas possam também entender, né, o contexto, como que inicia? Daniel está preocupado, Marcelo, com o fim do cativeiro. Tá? Porque os 70 anos de cativeiro na Babilônia estão terminando. Daniel ele vai consultar o Taná, ele vai consultar o livro de Jeremias. E ele vai ver lá que foi profetizado que esse tempo duraria 70 anos. Daniel está preocupado como que vai se dar o retorno do povo de Israel para Judá. Como que vai se dar a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo? Poxa, eles ficaram 70 anos ali em um cativeiro pagão, de um povo totalmente pagão e idólatra. Será que esse povo não foi assimilado? Como que vai se dar agora a restauração desse povo? Então Daniel entendia, e aí que se dá a sua oração e o seu clamor, que a restauração da cidade e a restauração de um templo, ou seja, a reconstrução do templo, traria novamente, Marcelo, a glória e a identidade e a dignidade do povo de Israel, entende? Entendo. Então aí se dá o contexto, da sua oração e do seu clamor, que é quando Gabriel vem e então lhe traz esta profecia, tá? Então, no versículo 24, o que é dito? É dito assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo,
e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Aí no 25 vem, então, as fases dessa profecia propriamente dita. Ele diz assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, vírgula, e 62 semanas. Ponto e vírgula. Tem uma pausa aqui. Aqui, o anjo Gabriel está falando, então, das primeiras 69 semanas. Agora, aqui na imagem, nós vamos conseguir compreender de uma forma mais plena. Olha só. Que ordem é essa que foi dada? Foi dada por 3 reis persa. Primeiro por Ciro, no ano de 537, antes da Era Comum, antes de Cristo. Depois pelo rei Dário, confirmando a profecia de Ciro. A profecia do rei Dário vem no ano 520, antes da Era Comum. E, por fim, a ordem, né, o decreto, eu falei aqui profecia, mas é ordem, tá? Decreto. Então, a de Dário confirma, então, a ordem de Ciro. Então, Artaxerxes, no ano de 457 ou 458, ele dá a última ordem. E é nessa última ordem, Marcelo, que passa a ser contado o período das 70 semanas. Por quê, Rodrigo? Porque, assim, Ciro e Dário, eles dão a ordem para a reconstrução do templo, especialmente do templo, para a reedificação do templo. Tá? Ciro, então, no ano 537, que ele dá ordem para Zorobabel e Jesuá. Tá? Eles vêm, então, da Babilônia para Judá, e aí, então, eles começam o trabalho de reedificação do templo. Aí acontece que, nesse interim, o povo da Judeia, especialmente Zorobabel e Jesuá, isso está lá em Esdras, tá? Isso está descrito lá em Esdras, a partir do capítulo 1, quando sai esse decreto de Ciro, eles começam a ter um contratempo do povo de Samaria. Samaria, para quem não sabe, ou para quem não se lembra, talvez, Samaria, era o reino do norte, é um remanescente do reino do norte, que foi levado cativo pelo povo pelo Império da Síria, tá? Eles foram totalmente assimilados, foram totalmente ali misturados com outros povos. Então, no final desse exílio, eles já não eram mais considerados Yehudim, já não eram mais considerados povo de Israel. Apesar, né, que se a gente for falar de... se a gente for usar esse termo judeu, né, esse termo Yehudim, na verdade ele se deu a partir do final dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, né? Ou seja, então, sem usar esse termo aqui, pode-se dizer que o povo de Samaria não era mais reconhecido como povo de Israel por conta dessa assimilação. O que acontece? O povo de Samaria, eles querem interferir na reconstrução do templo, porque eles querem participar. Zorobabel e Jesuá não deixam. Então, há um intervalo aqui. Então, a reedificação, as obras dessa reedificação são pausadas. Entendi. Aí vem o rei Assuero. O rei Assuero é o cara é o rei quem dá ordem para que seja parado as obras. E o rei Assuero, ele tinha o título também de Artaxerxes. Então nós não podemos confundir com esse Artaxerxes aqui, ó, que eu estou apontando, tá? Nós vamos entender isso com mais detalhe um pouco mais para frente. Então quer dizer que Então primeiro vem Ciro.
Artaxerxes, então, não é o nome de uma pessoa, né? É um título de um rei persa, seria isso? É um título. Sim. Isso, exatamente. Então, Artaxerxes, ele era o título para o rei Assuero. Correto. Tá? Assim como Artaxerxes II, de acordo com alguns estudiosos, era o título para o rei Dário II. Tá? O rei Dario II, o Dário, né? Sim. Tá? Então, primeiro vem Ciro, depois vem Assuero, Artaxerxes I. Esse é o rei que acaba recebendo uma carta do povo de Samaria. O povo de Samaria faz a cabeça dele para que ele interrompa as obras, para que ele dê uma ordem para interromper as obras, e dito e feito, ele faz isso. Ele morre, então vem o rei Dário. E com a profecia, isso está tudo em Esdras, tá? Está tudo lá no capítulo, está tudo no livro de Esdras. Então vem Zacarias e Ageu, os dois profetas. E eles profetizam que eles profetizam que as obras voltem como eu posso dizer, sejam retomadas, ok? O povo de Samaria, nada contente, vem novamente. Quem que deu ordem para vocês voltarem às obras? Aí é quando Zorobabel e Jesuá entram em ação novamente, e eles dizem, nós vamos continuar porque Deus está conosco. E faz o seguinte, diga ao rei Dário que pesquise nos arquivos ali, né, do Império, se ele acha alguma carta antiga do rei Ciro que deu a ordem para que nós pudéssemos reconstruir o templo. O rei Dário, então, ele acha a carta, uma cópia dessa carta, ou melhor, uma cópia do decreto, do rei Ciro, ordenando a reconstrução do templo. O rei Dário, então, vai lá e manda retomar as obras. Entendeu? É interessante. Isso foi no ano 520. Pode falar. É interessante isso que você está falando, porque um decreto feito pelo rei persa, ele era selado, né? E era selado. E era irrevogável, né, esse decreto. Uhum. Então, quer dizer... Só que um outro poderia revogar, entendeu? Um posterior. Sim. Se ele não tivesse o reconhecimento do decreto do rei anterior, entende? Entendo. Quando Dário passou a ter o conhecimento do decreto do rei Ciro, porque ele encontrou lá nos arquivos, né, digamos assim, né, do reinado persa, foi encontrado então esse decreto do rei Ciro, então logo ele ordenou que as obras fossem retomadas, entendeu? Entendido. Então, com Dário, o templo foi edificado. Então, olha só. Então, a ordem sai com Ciro. Então, vamos voltar aqui para o nosso cronograma. Então, a ordem sai com Ciro no ano 537. As 70 semanas ainda não estão sendo contadas aqui, ok? A obra é pausada. Dário, então, manda retomar, ok? E aí o templo ele é edificado com o rei Dário. Agora, no ano 457, com Artaxerxes, que, de acordo com os estudiosos, é rei Dário II, ele dá a ordem, ele dá o decreto para que no templo continuasse a adoração, continuasse o serviço sacerdotal, visto que o templo já estava construído, ok, gente? Vamos deixar isso bem claro, tá? O templo já estava construído com Dário, na época de Dário, tá? O rei Artaxerxes, lá em Esdras capítulo 7, ele dá ordem para que o serviço no templo continue, ou seja, para que a adoração e o serviço sacerdotal continue. Aí agora ele vai dizer que também ele também dá ordem para que a cidade seja reedificada. Essa ordem é dada para Esdras e também dada para Neemias. No ano de 444, que não está aqui, tá? Mas no ano
mas no ano 457 é onde então se inicia a ordem para a reconstrução da cidade. A partir do ano 457, então, as 70 semanas de Daniel passam a ser contadas. Tá? Rodrigo, mas por que duas datas? Porque o rei Artaxerxes II, ele dá ordem no ano 457 e no ano 444. O ano 444 é só uma confirmação do ano 457. É o mesmo rei, é a mesma pessoa que deu o mesmo decreto, que ele dá ordem primeiro para Esdras e depois ele confirma para Neemias. Ok? Tá claro? Ok. Ficou. Você entendeu, Marcelo? Entendi. E é interessante, Marcelo, eu vou ver se eu acho aqui, que até os próprios estudiosos, até o Marlon, no artigo dele, o Ezra Ben-Hur, eles até usam um texto, cara, para poder defender que essa data do ano 457 foi a data que se iniciou realmente a contagem das 70 semanas, porque é a única data em que é dado um versículo de louvor a Deus. Porque olha só, no capítulo 7, versículo 27, é dito assim, ó, por Esdras: bendito seja Hashem, nosso Elohim, de nossos patriarcas, que deste modo moveu o coração do rei, aqui está falando de Artaxerxes II, para ornar a casa do Eterno, a qual está em Jerusalém. Esse é o único versículo de louvor a Hashem depois do decreto para a reconstrução do templo, ou melhor, para a reconstrução da cidade. Quer dizer, então a profecia Entende? lá tá tudo se cumprindo aí no tempo. Se cumpre aqui. Entendi. Exatamente. Então, seguindo aqui a nossa imagem, então a ordem, recapitulando, é dada no ano 457. Ok? Correto. Essa, então, aqui então se inicia as 7 primeiras semanas. Você está vendo aqui a mãozinha? Onde eu estou apontando ou não? Sim, Você não sim. consegue? Então aqui ó, são as primeiras 7 semanas, ok? E no ano 457, que é dada essa ordem, os muros eles são edificados no ano seguinte, no ano 456, tá? Porque essa ordem pode ser dada tanto no ano 457 ou no ano 457, sempre essa margem de erro aí de um ano, tá? O que se sabe, então, que os muros demoraram aí um ano para serem reconstruídos. Um ano, tá? Não 7 semanas, ok? Então, digamos assim, que seria um dia dessas 7 semanas, tá? Um ano dessas 7 semanas. Então, olha só. Seguindo aqui, olha, ó. No ano 408, de acordo com os nossos historiadores, a cidade é totalmente reconstruída. Isso durou exatos 49 anos, as 7 primeiras semanas. Se você pegar do ano 457 e subtrair em 408, dá quanto? 49 anos. 49. Eu fiz as contas aqui e bateu certinho aqui. Exatamente. As 7 primeiras semanas se cumprem. Ok? Então, voltando lá no versículo 25, que diz assim, né, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias. O príncipe haverá 7 semanas. Então, foi dada a ordem no ano 457, se iniciou, então, a reconstrução da cidade, o templo já estava construído, né, com o rei Dário. Então, se inicia no ano 457, no ano 408 termina, então, a primeira semana, que é ou melhor, as 7 primeiras semanas, que é, então, dá 49 anos. Tá? Aí, olha só. Aí, depois ele fala das 62 semanas, que é essa segunda fase. Sim. Que dão exatos 434 anos. Olha só, quando que... qual que é o último profeta, cronologicamente, do Tanar?
contado ali no Tanar. Malaquias, isso. Depois de Malaquias, até o tempo de Mashiach, nós temos o período que nós chamamos de período interbíblico. Isso, ou intertestamentário, né? Isso. Intertestamentário. Que é um período em que cessou a profecia. Correto. Que é um período justamente de aproximadamente 400 anos. Um pouco mais de 400 anos, que de acordo com as 70 semanas de Daniel, dá exatos 434 anos. Quando, então, no ano 408, a cidade é reedificada, e isso aqui, olha só que interessante, o tempo de Esdras e o tempo de Neemias foi o mesmo tempo de Malaquias. Malaquias viveu no mesmo tempo que eles. Então, esses 434 anos foi esse período intertestamentário? Interbíblico. Isso, exatamente. Sim. Exatamente. E é certo isso, Marcelo, porque, como eu disse, Malaquias viveu nesse tempo. Ele é da época de Esdras e de Neemias. Ele foi o último profeta. Entendi. Então, entendeu? Pode falar. Esse tempo, ele também vai contar com a vida de Yeshua até o início do seu ministério ou não? Ele vai contar até a vinda de Yeshua. Os 434 anos, esses 434 anos, mais esses 49 anos aqui, dá 483 anos. Certo? Sim, correto. Ou seja, desde o ano 457 até aqui, ó, quer ver? Ó, deixa eu achar aqui. Qual que é? Só passar aqui rapidinho. Perdão. Ó, até o ano 27, você está vendo aí a imagem? A próxima imagem que eu coloquei? Tô. Ó, até o ano 27, depois de Cristo, passaram-se 483 anos. Isso. O período interbíblico é do 408, da reconstrução da cidade, ou da última profecia de Malaquias, como último profeta, até o 27 depois de Cristo, até o surgimento do Messias. Entendi. Quando, quando ele é batizado, aí vem a voz, de Hashem dos céus e diz o quê? Esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Naquele momento, Hashem está reconhecendo Yeshua como o Mashiach. Sim. Esse tempo então, aí, né? Foi. Esse Exatamente. ano 27 depois de Cristo, isso ocorre justamente por aquele fato do calendário gregoriano ter um problema no seu cálculo, né? Não ser um calendário correto. Seria por causa disso esse ano? Isso, olha só. Herodes, o rei Herodes, ele morre no ano -4, tá? De acordo com os estudiosos, de acordo com os historiadores, Herodes morre no ano -4 da Era Comum. Sim. Ou seja, nós temos ali, o marco 0, aí do marco 0 para baixo nós temos o quê? -1, -2, -3, ou seja, do antes de Cristo, seguindo ali até Adão, digamos assim. Correto. De Cristo para frente, nós temos ano 1, ano 2, ano 3 e ano 4, certo? Correto. De acordo, no caso foi um calendário criado, fundado por um monge, certo? Por um monge escriba. Só que ele erra esse cálculo, isso não é eu que falo, tá, Marcelo? Isso aí são estudiosos, teólogos, arqueólogos, historiadores. Esse monge escriba, ele erra nesse cálculo. Porque é o seguinte, o rei Herodes, ele viveu, ele morre depois que Jesus nasce. Se ele morre depois que Jesus nasce, só que Herodes morreu no ano -4, como que Yeshua ele nasce no ano 1? Então, nesse caso, Entende Jesus nasceu antes de Cristo. Posso falar isso? Jesus nasceu antes de Cristo. Exatamente. Exatamente.
Jesus nasceu antes de Cristo. Né? Então, há um erro no cálculo aí, né? No calendário gregoriano. Né? Então, assim, se Herodes morre no ano -4 antes de Cristo e Jesus já tinha nascido, por quê? Se a gente for lá em Mateus, se a gente for em Lucas, o que é dito? Herodes não manda matar as crianças, né, de 2 anos, né, se me falha a memória. Jesus já tinha nascido. Já. Então, se ele morre no ano -4 antes de Cristo, Jesus nasceu quando? Aproximadamente ali no ano 4, no ano 5, ano 6, ano 4. Entende? Entendi. Mais ou menos ali próximo da morte dele. Então, como você disse, Jesus nasce antes de Cristo. Não nasce no ano 1. Correto. Tá? Então é por isso que aqui, ó. Então é por isso que está dando 27 aqui. Né? Sim. Se você parar para analisar, tá dando uma diferença aqui de 3 anos, né? Porque os cálculos apontam que, de fato, Jesus ele nasce mais ou menos no ano -3, -4, entende? Mais ou menos ali. Tá? E lembrando então, que por o isso ano que está zero dando não conta 27 aí, né? aqui. O ano 0 não conta, exatamente. Isso. Então, ó, Jesus aqui, de fato, já tinha 30 anos. Conforme Lucas, né? Lucas capítulo 8, se não me falhe a memória, né? Que fala que ele inicia o seu ministério com 30 anos. Isso. Só que 30 anos no ano 27. Por quê? Porque ele nasce no ano -3, -4. Tá? Ok. Então, ó. Então, recapitulando aqui, né? Ó, a ordem é dada no ano 457. 49 anos depois, a cidade é reconstruída no ano 408. Entra, então, um período interbíblico e se finda no ano 27, quando Yeshua, então, é revelado como Mashiach, pelo seu pai, logo após o batismo dele, de João Batista. Quanto tempo passou? Exatas 69 semanas. Olha aqui, ó. Correto. Bate certinho. Vamos ver. Bate certinho. Bate certinho. Agora vamos ver se está de acordo com o texto de Daniel. Ó, de novo aqui o verso 25. Sabe se entende. Desde a saída da ordem, então 457, para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, ou seja, até o Messias ser revelado como Messias, haverá 7 semanas. Então, 7 semanas, 49 anos ali que nós já contamos. E 62 semanas. 62 semanas aqui, ó. Após a reconstrução, até o aparecimento de Mashiach, 69 semanas. 62. 62 com 7 dá 69. Exatas 69 semanas. Correto. Ok? Ok. Agora sobrou o quê? A última semana. Isso, essa última semana que é o grande problema, né? Essa semana existe várias que é a pausa, né? Isso, o tempo parou, que é a pausa, a grande pausa de Deus, né? O relógio de Deus que foi pausado. Então, por isso temos um problema sério, entende? Então, olha só. Então, vamos analisar o texto para que a gente possa entender essa última semana. O versículo 26 vai dizer assim, ó, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Ó, o que está falando aqui? Depois das 62 semanas. Então, ó, o autor ele está sugerindo, o anjo, né, o anjo Gabriel, que para Daniel, está sugerindo o quê? Essas 7 semanas não conta mais, passou, vamos contar agora a partir dessas 62 semanas. De novo, 62 com 7, 69, certo? Só que agora ele está mandando focar nessas 62 semanas. Olha o que ele está dizendo, no versículo 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. O que ele quis dizer com isso, Marcelo? O que você pensa? O que você acredita? O que você aprendeu? Bom, a princípio, uma das doutrinas que mais é ensinada, né, sobre essa, na metade da semana, é que vai haver a grande tribulação, né, que são 7 anos, onde o anticristo ele vai dominar, vai fazer uma aliança com Israel, né, e na metade do período da grande tribulação, né,
esse período de 7 anos da grande tribulação seria, então, no caso, essa última semana, e na metade faria cessar o sacrifício. E na outra metade aí vai completar a última semana de Daniel. Essa é a doutrina mais ensinada por aí, não seria isso? Você já está dando spoiler do curso de escatologia, né? Então, Marcelo, isso aqui também é um outro problema, né? Porque, catologicamente falando, como você disse, se entende que essa última semana de Daniel tem a ver com os 7 anos de tribulação aqui na Terra, e esses 7 anos de tribulação, de acordo com o entendimento cristão, claro, não são todos, tá? Não são, só para deixar claro, gente, não são todos os cristãos, né, que pensam, ou melhor, que defendem a mesma linha. Existem várias linhas escatológicas, né, pré-tribulacionistas, né, amilenaristas, né, ou seja, que não acreditam no milênio, ou pós-tribulação, pós-tribulacionistas. Existem várias correntes de pensamento a respeito desse fim, né, desses últimos dias. Porém, a mais famosa, que é uma visão, uma doutrina que nasceu há 200 anos atrás, do século XVIII para o século XIX, com John Darby, que foi, na verdade, ensinada por John Darby a partir de uma visão de uma jovem chamada Margaret MacDonald. Teve uma visão de pessoas sendo arrebatadas para o céu, né, e uma tribulação que duraria 7 anos. John Darby faz isso, uma doutrina, juntamente com Scofield, tá, que se entende que 7 anos, o povo judeu e um povo aqui na terra de gentios que vão reconhecer, né, que aqueles que pregaram para eles a respeito de Jesus estavam certos. Aí eles vão se arrepender, eles vão ser martirizados junto com o povo judeu, né? E para eles poderem salvar, eles vão ter que ser mortos. Enfim, 7 anos de tribulação aqui na terra e 7 anos de bodas do Cordeiro nos céus. Isso. Da onde que eles pegaram esses 7 anos? Dessa última semana de Daniel. Correto. De novo, eu falei, mas novamente que eu falei lá no começo, não tem nada a ver. 70 semanas de Daniel é um contexto totalmente diferente de Apocalipse, assim como é de Tessalonicenses, assim como é de 1 Coríntios capítulo 15, assim como é de Mateus 24. Não tem nada a ver. Essa última semana não tem nada a ver. Então, para você ver, né, como diz o Rabbi Moshe Keller, né, Marcelo, cria-se uma coxa de retalhos, né? Vai ali, uma coxa de retalhos, né? Vai emendando uma peça na outra, né, fora de seu contexto, e vai se criando, então, doutrinas, né, que não são bíblicas. Tá? Mas, só voltando aqui, então, né, para que a gente não dê mais spoiler do curso, escatologia, então aqui é dito, então depois das 72 semanas, será cortado o Messias, não para si, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Essa parte aqui desse príncipe que há de vir, já não é mais o Mashiach que está falando, e aqui entra outra confusão, Marcelo, porque as pessoas confundem o Messias e confundem esse príncipe do povo. O Messias é Yeshua. Correto. E o príncipe do povo é o general Tito, que nós já vamos falar um pouquinho mais para frente. É ele quem vai trazer essa assolação para o povo de Israel, para a cidade de Jerusalém, vai destruir a cidade, vai destruir o templo no ano 70. Tá? E isso vai ocorrer até o ano 135, né, com a revolta de Bar Kokhba, né, que aí agora vem o imperador Adriano e termina de destruir tudo e causa, então, uma grande diáspora, né,
do povo de Israel, expulsando todos os judeus de Jerusalém. Mas eu já vou falar sobre isso com mais detalhes, tá bom? Vamos aqui no versículo 27. Olha o que diz aqui. No versículo 27, agora ele vai falar propriamente sobre a última semana. Ele diz assim, ó: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Aqui está falando do Messias, de Yeshua. Não está falando desse príncipe do povo, que é o general Tito, tá? Esse povo aqui é Roma, ok? Então, no versículo 27, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Está falando de Yeshua. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação. Beleza. Olha só. Vamos passar para outra imagem aqui. Olha aqui, ó. A última semana, o que ele fala? Na metade da última semana fará cessar o sacrifício. Jesus, ele morre em que moedo? Em qual moedo, Marcelo? Em qual festa? Em Pessah, na Páscoa, né? Em Pessah. Olha o que João diz. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí. João entendeu a profecia. Olha o Cordeiro que tira o pecado do mundo aí. Ele é quem vai fazer cessar o quê? O sacrifício. Entendi. Então não é o anticristo, né? Aqui é... Não é o anticristo, não é o anticristo. Yeshua, ele faz cessar o sacrifício. Olha o que Flávio Joséfo vai dizer no livro dele, História dos Hebreus. Ele vai dizer que após Yeshua ser assunto aos céus, no próximo Yom Kippur, no Yom Kippur que haveria de acontecer, seguiu o mesmo ritual de Yom Kippur, né, o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, né, fazer lá a propiciação, né, a expiação, derramar o sangue lá no propiciatório, né, enfim, lá dos 2 bodes, né, o bode para Azazel, né, enfim, fez todo esse serviço, né, ritualístico, né, sacerdotal de Yom Kippur, e no final, o que eles faziam para saber se o pecado do povo de Israel foi expiado ou não? Se colocava uma fita vermelha na porta do templo. Quem fala isso é Flávio Joséfo, tá? Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus. Eles colocavam uma fita vermelha na porta do templo. Se Hashem aceitasse a expiação do povo em Yom Kippur, a fita ficaria branca, como sempre ficou. Só que depois disso, a fita, depois de Yeshua morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus, a fita não ficou mais branca, continuou vermelha. Então ele cessou o sacrifício. A profecia de Daniel cessou o sacrifício na metade da semana. Olha aqui, ó, uma semana, né? 7 anos, aí você divide em 2, né? Sim. 3 dias e meio, né? 3 anos e meio, né? Para um lado, 3 anos e meio, que é a última metade dessa semana. Ou seja, na metade, exatamente no ano 31, todos nós sabemos que Yeshua tinha quantos anos quando foi morto? 33 anos, né? 33 anos e meio, né? Isso. O ministério dele durou 3 anos e meio. Correto. Olha aí, ó. Olha aí como bate. Oi, pode falar. Não. A metade exata dos 7 anos aí, da última semana de Daniel. Quando que ele é apresentado como Mashiach pelo Eterno? No ano 27. Faz as contas, 3 anos e meio depois. Cai, ó, no ano 31. Correto. Depois de Cristo. Quando ele já tinha 33 anos e meio, 3 anos e meio depois. Então, na metade desse ano, dessa semana, ele morre, né? Ele entrega o seu espírito. Então, se cumpre o versículo 27 de Daniel. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oblação. Aí, ó, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E aqui, Marcelo, está um detalhe muito importante que todos nós precisamos entender com muito cuidado. Olha só, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação.
e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa última parte aqui, essa parte B do versículo 27, ela está ligada à parte B do versículo 26. Porque o versículo 26 ele vai dizer aqui, ó, lembra quando eu falei do general Tito? Sim, sim. Que ele que é o assolador? Ó, lendo aqui a parte B do versículo 26. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quando que isso vai acontecer, Marcelo? No ano 70. Só que não é no ano 70 que se cumpre as 70 semanas. Na verdade, o que aconteceu no ano 70, que culminou na destruição do templo e da cidade, foi uma consequência do que aconteceu, foi uma consequência do que aconteceu na última semana, na última metade, né, na segunda metade da última semana. E o que aconteceu? Vamos pular aqui. No ano 34, Estevão é apedrejado, é morto, é martirizado. Aqui, no ano 34, se finda as 70 semanas de Daniel. Se cumpre aqui. Então quer dizer que a última metade, essa última semana, ela é concluída exatamente com a martirização, né, o martírio de Estevão. O martírio de Estevão, exatamente. Por quê? Eu não sei se você lembra que eu comentei logo no início que os discípulos de Yeshua, os Hanotseri, né, os nazarenos, eles são duramente perseguidos. Correto. Certo? Correto. Pelos fariseus, né, pelos saduceus, né? E eles são mortos. Muitos deles são mortos. Tiago, Yaakov, o irmão de Yeshua, o justo, o Hatzadik, ele foi o último a ser martirizado. Ele foi morto na mão de Ananias, do sacerdote Ananias. Ananias, ele aproveitou, se não me falha a memória, acho que foi no ano 62, ele aproveitou que o Império Romano ele estava em uma transição de imperadores. Estava uma transição. Ele aproveitou esse momento, e quem diz isso também é Flávio Josefo. Só que Flávio Josefo, ele vai dizer isso no livro Antiguidade, acho que é no livro Guerra dos Judeus. Não me falhe a memória. Guerra dos Judeus. Ele vai dizer que nessa transição entre imperadores, no ano 62, Ananias, ele aproveita essa situação e ele passa a apedrejar e a perseguir de forma dura e cruel todos os judeus nazarenos, discípulos de Yeshua. E o último que ele persegue e mata é Yaakov, irmão de Yeshua. Ou seja, a terra de Israel estava na mesma situação antes do exílio na Babilônia. Na mesma situação. É por isso que, quando nós lemos o capítulo 9 de Daniel, e nós precisamos ler ele todo para poder entender o contexto, é falado no início sobre os 70 anos do cativeiro da Babilônia, e depois é falado das 70 semanas. Veja, é o mesmo ciclo de Shemitot. Só que os 70 anos de cativeiro na Babilônia está relacionado ao ano de Shemitah, né? Ou seja, para cada ano desses 70 anos que eles ficaram cativos, foi proporcional a todos os ciclos de 7 anos que o povo de Israel não deu descanso à terra. E por isso que eles foram levados à diáspora. Por isso que eles foram levados ao exílio. Perdão. Agora, da mesma forma, no concluir desse capítulo de Daniel, vai falar sobre 70 semanas, que agora está relacionado ao ano de jubileu. Tá? Que é proporcional ao mesmo tempo. Okay? Então, olha só. Com o martírio dos Yehudim Hanotseri,
dos judeus nazarenos, os discípulos de Yeshua, a terra de Israel volta a sangrar, volta a ter derramamento de sangue inocente, assim como foi antes do cativeiro da Babilônia. Ou seja, o que... Oi, pode falar. É interessante o que você está falando aí, porque a gente presta atenção aqui, né? Foram 70 anos no cativeiro babilônico, foram 70 semanas, né, profetizada ali, entregue pelo anjo Gabriel a Daniel, que foi falado, né, sobre o que iria acontecer. E no ano 70 também o templo de Jerusalém foi destruído. Então esse número 70 ele é bem marcante, né, nessa história toda aí. Ele é bem marcante. E por que o ano de jubileu o que tem a ver o ano de jubileu com as 70 semanas de Daniel? O que acontecia no ano de jubileu? A restauração das posses, né? Do povo de Israel. A restauração da terra, né? Então, aquele dono da terra, aquele proprietário da terra que havia perdido sua terra em uma dívida, né? Voltava para ele. Ou seja, dívidas eram perdoadas, escravos eram libertos, né? Enfim, acontecia uma, digamos assim, uma redenção do povo de Israel. Certo? Esse era o ano de jubileu. As 70 semanas de Daniel fala do quê? O ano de jubileu aponta para quem? Para Mashiach. Sim. Porque Mashiach também não traz redenção para a terra de Israel, não é? As 70 semanas ela fala do quê? De redenção, de expiação, de restauração, não é? Da cidade, do templo, da vinda do Messias, não é? Do cessar dos sacrifícios, não é verdade? De trazer um tempo de techuvá para o povo de Israel, arrependimento, não é? Só que o que acontece? Com a morte desses Yehudim, dos discípulos nazarenos, volta-se a derramar sangue inocente em Israel, ou seja, os judeus fariseus, né, e os saduceus não aceitaram, não reconheceram Mashiach, e ao invés deles se arrependerem, ao invés deles aceitarem essa remissão que veio sobre eles e eles fazerem techuvá, o retorno a Hashem, e nós sabemos que nessa época, principalmente a casta sacerdotal, ela estava totalmente corrompida. Sim. Totalmente corrompida. Totalmente politizada, né, pelo próprio Império Romano. Nós sabemos que muitos sacerdotes que estavam ali, eles não eram, digamos assim, da tribo de Aharon. Eles não eram descendentes de Aharon. Muitos deles estavam ali por benefícios políticos, dados aos governadores romanos, aos imperadores, né? Então estava totalmente corrompida. É por isso que nós temos ali uma terceira classe de judeus que eram os essênios, entendeu? Porque eles por que eles viviam isolados no deserto? Porque eles entendiam que o ofício sacerdotal de Israel estava totalmente corrompido. Os doutores da lei, por mais importante que era o papel deles, que era dos fariseus, a gente sabe que eles tiveram um papel muito marcante, muito importante, né, para a restauração do povo de Israel, muitos deles também estavam corrompidos, né? Tanto que, se a gente parar para analisar, quem foi João Batista? João Batista era um sacerdote. João Batista, ele era filho de quem? De Zacarias e de Isabel. Eles eram da tribo de Levi. Zacarias era sacerdote do templo. Logo, era para João Batista também ser um sacerdote, mas João Batista não praticava o ofício sacerdotal. Tanto que os estudiosos vão dizer o quê? Que João Batista ele era um essênio. Ele vivia isolado no deserto. E os textos bíblicos dão a entender isso, né? Dá a entender isso. Então, assim, para você ver essa separação, né? Esse antagonismo entre esses grupos. Entende? Entendo. Então, olha, por exemplo, antes deles serem cativos,
antes deles serem levados, o reino do sul ser levado cativo pela Babilônia, olha o que profetizou Ezequiel no capítulo 8, versículo 6. Ele diz assim, ó, e ele me disse, filho do homem, vê você o que estão fazendo? As grandes abominações da nação de Israel, coisas que me levarão, olha, o Eterno falando aqui, ó, coisas que me levarão a destruir o meu santuário, o templo, mas você verá práticas ainda piores que esta. Olha o que Hashem está dizendo pela boca de Ezequiel, que ele mesmo vai destruir o templo, vai provocar a destruição do templo por causa do pecado de Israel, por conta das abominações da nação de Israel. E ele diz, e você verá práticas ainda piores, antes do exílio da Babilônia. Então, olha só, e ainda tem outros textos aqui, quer ver? Ó, deixa eu achar um outro versículo, uma outra profecia que fala que também fala a mesma coisa, só que fala de derramamento de sangue. Olha só, Ezequiel capítulo 22, os versos 2 e 3, diz assim, filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Olha o que Hashem está falando do seu povo, Marcelo, chamando de cidade sanguinária. Aqui antes do cativo na Babilônia, tá? Antes do exílio, perdão, na Babilônia. Você julgará, Ezequiel, essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas abominações e diga, assim diz o soberano eterno, ó cidade que traz condenação sobre si mesma, olha só, por derramar sangue inocente em seu meio e por contaminar fazendo ídolos. No final de 70 semanas, no final desses 490 anos depois, o que Israel volta a fazer com os judeus nazarenos? Volta a derramar sangue inocente. Isso. Exatamente como matando fazia os mártires. Entende? Uhum. Exatamente como fazia antes do exílio babilônico. Isso. Você entende agora, Daniel? Você entende agora o clã de Daniel, o medo de Daniel, que eles voltassem às velhas práticas? Entendo. Entende? Por isso que veio a profecia para ele. Então, as 70 semanas, ela vai findar aqui, ó, no ano 34, que dá 3 anos e meio depois de Yeshua ser morto. Bate certinho. Yeshua ser morto e ser assunto aos ressuscitar e ser assunto aos céus. E aí fecha essas 70 semanas exato ali, né? Sem nenhuma pausa, né? Fecha essas 70 semanas exatas. Sem nenhuma pausa, sabe? Então, a consequência disso, a morte de Estevão, que finda então ali as 70 semanas, se dá o início a um grande derramamento de sangue inocente na terra de Israel, com a morte dos outros judeus nazarenos. E o último a ser perseguido e morto é Tiago. Isso então vai culminar na destruição da cidade e na destruição do templo, assim como foi na destruição da cidade e na destruição do templo por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Essa história, né, de que o tempo parou, existe algum texto na Bíblia que nos dá base para afirmar isso? Não tem. Então, não tem base alguma. Foi alguém que de repente falou, né, e acabou espalhando, se difundindo essa doutrina, né? O que nós sabemos, né, que foi o que nós estávamos comentando agora há pouco, é que essa ideia de última semana, né, que supostamente está relacionado aos 7 anos de tribulação, se extraiu exatamente dessa última semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel. Sim. Entende? Que é essa pausa. É aí que entra essa grande pausa. Entendeu? Entendi. Só que aí é o seguinte, nós já temos... se a gente parar para analisar, nós já estamos numa pausa de mais de 2000 anos. Né? Quando que Yeshua vai voltar, a gente não sabe. Correto. Pode ser daqui a 1000 anos, pode ser daqui a mais 2000 anos, dá mais 3... Que pausa é essa? Que pausa longa é essa? Sim, então, não faz sentido. E de fato, a Bíblia não fala que vai ter
uma pausa, né? Assim, não existe nada na Bíblia que dê base para isso, né? A Bíblia fala de 70 semanas e não tem pausa no relógio de Deus, né? Não existe isso, então. Não tem pausa. Não tem pausa, entendeu? Então, como eu te falei, a profecia ela se conclui exatamente ali no ano 34. Então, ó, começa no ano 457 ou 458 e vai antes de Cristo, antes da Era Comum, e vai terminar no ano 34 da Era Comum. Agora faz as contas. Dá exatos 490 anos. Porque o ano zero não conta, né? Isso. Entende? Aí, então, com o término das 70 semanas, Israel ficou totalmente descontrolado. É o que eu falei agora. Né? E entregue... Aí o Marlon que vai usar muito esse termo, né? Entregue a Rassatã. Né? Pois, para muitos judeus piedosos, a causa da destruição da cidade e do templo foi devido à matança desses judeus nazarenos. Pois a liderança judaica, né, ela não quis atender ao conselho do grande sábio Gamaliel. Você lembra aquele texto, se eu não me engano, tá em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 38, cara, depois eu vou conferir aqui, que diz que Gamaliel, ele diz para os judeus, os fariseus, né, os saduceus, a casta sacerdotal, não incomodar, não molestar os nazarenos. Lembro. Pois se o que eles estavam fazendo era algo de Deus, então não tinham por que eles serem perseguidos. Mas se não fosse algo enviado pelo Eterno, algo ordenado pelo Eterno, então Deus iria trazer a vergonha deles, eles seriam expostos. Até né? porque... Ou seja, isso não iria prosperar. Até porque, esse ministério, essa missão não iria prosperar. Até porque existiu na época dele outras pessoas que se levantaram como sendo o Messias, né? Então ele falou, e todos esses que se levantaram caíram, foram desmascarados. E já com Yeshua, não. 2000 anos depois, permanece sendo o Messias. Exatamente. Então, Marcelo, o objetivo da profecia das 70 semanas era mostrar aos judeus o período da chegada do Messias, antes disso, a restauração do templo da cidade, a chegada do Messias, seu ministério, morte e ressurreição, e pronto. A profecia cumpre com seu objetivo. Entendi. Né? E olha só, você sabia que de forma implícita, Yeshua, no capítulo 1 de Marcos, ele mesmo fala sobre o fim dessas 70 semanas de forma muito implícita, cara. Muito implícita. Não sei, agora eu quero aprender. Olha só, Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao 15, ele diz assim, ó: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos do evangelho. Olha só, o tempo está cumprido. Que tempo é esse? Ele está falando do fim das 70 semanas. As 70 semanas. O tempo está cumprido. Ele está falando quando Daniel anuncia a vinda dele, né? Melhor, quando Gabriel anuncia para Daniel a vinda dele. Né? No final das 69 semanas, né? Então, ele fala, ó, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Quer dizer, então, aquilo que a gente imagina que Daniel está falando do anticristo, na verdade, Daniel está falando do próprio Cristo. Está falando do próprio Cristo. E esse anticristo aí, na verdade, Marcelo, é sobre o Assolador. Sim. Que é o general Tito. Só que é o seguinte, cara, o anticristo também não tem nada a ver com o general Tito. Porque o anticristo, cara, que Paulo vai falar, né, Shaul Hachalia vai falar, também é muito, cara, muito
defendido por muitos rabinos messiânicos, o Marlon, o Keller, quem mais? O Ezra, o Ravi Ezra, o Ishai, o Rabino Ishai. Se eu não me engano, não sei se o Boni também ele defende isso. O Joshua, né, o Joshua eu frequentei na sinagoga dele por 2 anos. Todos eles defendem que Inácio de Antioquia que foi esse anticristo. Inácio de Antioquia foi esse anticristo. Porque porque Paulo ele vai dizer, agora eu não lembro qual é o texto, mas Paulo ele vai dizer que depois da morte dele, ou seja, depois de todos os apóstolos serem mortos, viria o anticristo e traria o quê? Traria o quê? Ensinos, heresias, contrárias a tudo aquilo que eles ensinaram, contrárias àquilo que Yeshua ensinou, contrários àquilo que o Tanar ensina por meio da Torá, dos profetas e dos escritos. Infelizmente, e esse foi... infelizmente esses ensinos permanecem, né, até hoje. Permanecem até hoje. E esse foi Inácio de Antioquia. Nós sabemos, Inácio de Antioquia foi um dos patrísticos, foi um dos primeiros patrísticos, e ele tinha uma influência greco-romana muito forte. Ele tinha uma influência filosófica grega, né, filosófica, com ele, que ele trouxe para dentro da Carral de Yeshua. Entende? Então ele trouxe muito paganismo com ele, que começou ele, né, Inácio de Antioquia, Justino Marte, enfim, tantos outros, começou por eles a quebra do Shabat, entendeu? E a guarda do domingo, entende? Começou por eles a não praticar, não guardar mais as moedim, as festas, sabe? E muitas outras coisas, muitas outras deturpações que vão contra a Torá. Então esse é o anticristo que Paulo está falando. É claro, eu acredito em algumas profecias por camadas, sabe? Eu acredito que existem algumas profecias que se cumpriram lá atrás, mas que podem se cumprir novamente como uma pré-figuração do que já aconteceu. Ou vice-versa. Tipo assim, quer ver um exemplo? As 7 pragas, ou melhor, as 10 pragas, 7 pragas. As 10 pragas lá do Egito, que foi um tempo de tribulação, né, que o povo de Israel teve que passar, mas nenhuma dessas tribulações, nenhuma dessas pragas afetaram eles. Pode-se dizer que é uma pré-figuração da tribulação que vai ocorrer, aonde todos vamos passar. Ou seja, todos vamos passar pela tribulação. Olha eu aqui de novo dando spoiler, né? Então, quando o texto o texto lá está dizendo, então, né, que como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre tribulação. Então, quer dizer, ele vai guardar e não tirar, 3. Né? Ele vai guardar e não tirar. Ou seja, o Eterno vai nos livrar na tribulação e não da tribulação. Entendido. É diferente. Assim como Israel foi liberto nas pragas e não das pragas. Entendido. Né? Quer ver outra pré-figuração? Moisés não era uma pré-figuração de Yeshua? Sim, sim. Não é verdade? A terra de Canaã não é a terra prometida, né? Não é ali uma pré-figuração da nova Jerusalém que desce dos céus, né? Né? Enfim, falando ali sobre Olam Rabá, sobre a vida eterna. Tudo, ou seja, são profecias por camadas que se cumpriu no Antigo no Tanar, aconteceram no Tanar e novamente estão se cumprindo nós vemos se cumprir na Brit Hadashah, entendeu? No Novo Testamento. Então, possa ser que esse anticristo que se cumpriu com a vinda de Inácio de Antioquia, possa ser também a besta de Apocalipse, ou pode ser o Gog. O Gog, que, de acordo com o Rabino Marlon, possa ser aí um líder político. Entende?
Entendo, Um líder entendo. político que vai juntar todas as nações para atacar Israel. Tá? Agora, o que a gente não pode é pegar o texto de Daniel e fazer essa coxa de retalhos, colocar anticristo que não tem nada a ver com esse texto, colocar uma pausa que não tem nada a ver com esse texto, juntar o texto de Apocalipse, Tessalonicenses, 1 Coríntios 15, Mateus 24, com esse texto que não tem nada a ver. Esse texto aqui não é escatológico, porque ele não fala do tempo do fim. Entende? Esse texto não fala do tempo do fim. Esse texto ele fala de um determinado período, de um acontecimento que ocorreria dentro de um espaço e tempo e que de fato já ocorreram. Sim, eram 70 semanas não pausadas, mas sequenciais, né? Não pausadas. Exatamente. Exatamente. Então, meu amigo, para concluir aqui, né? Não há como negar, Marcelo, essa realidade verídica. Tá? Então, novamente, leiam esse livro aqui é muito bacana. Ele vai endossar tudo isso que eu acabei de falar. Esse artigo do Marlon, que eu posso disponibilizar depois para que todos possam ler. Tá? Então, não tem como negar essa realidade. Tá? Então, a profecia das 70 semanas de Daniel é a única em todo o Taná hebraico a marcar com exatidão no tempo e espaço histórico o aparecimento do Messias de Israel. Seu desenvolvimento, né, apontando aí para um determinado tempo histórico que, como todo bom historiador, percebe claramente que já ocorreu. Então, desde a saída do decreto de Artaxerxes, em 457, até a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Então quer dizer que eu não preciso mais me preocupar com as 70 semanas de Daniel, porque já se cumpriu, né? Já se cumpriu no ano 34. No ano 34. E a consequência disso foi o que aconteceu no ano 70. A destruição do templo. Olha aí, até o ano 70, tem a ver com o quê? Com 70 semanas, 70, com 70 anos de exílio, tá vendo? É isso, meu amigo. Correto. Essa foi a aula. Tá certo. Quero te agradecer, então, professor Rodrigo Semani, né? Ajudou a gente muito aí no entendimento aí das 70 semanas falado, que o anjo Gabriel falou e entregou, né, como uma revelação do Eterno para ele, para que ele entregasse para os judeus, né? Porque, então, como você falou, era uma profecia para os judeus e então agora está aí, né? Talvez, né? Mais um daqueles temas aqui que a gente coloca no canal, né? Você entendeu errado. Então, de fato, esse texto ele é muito mal compreendido por grande parte, né, da população. Então, foi muito bom. Foi muito bom ter essa aula, estudar sobre as 70 semanas. Bom, quero agradecer aí o nosso professor Rodrigo Semani. Rodrigo, tem mais alguma coisa para falar aí? Cara, eu quero né, aproveitar aqui para dar os créditos, né, ao Rabino Ezra Benhor, ao Rabino Marlon Tropoli, que me ajudou muito na época, porque eu também tinha muitas dúvidas, viu, Marcelo? Muitas dúvidas a respeito da profecia de Daniel. Eu venho da igreja e eu também sempre defendi essa ideia que as 70 semanas ainda não haviam se cumprido. Defendi essa ideia pré-tribulacionista, né, essa linha de pensamento, né, de que a igreja sobe, Israel fica aqui sofrendo durante 7 anos, enquanto a igreja passa por 7 anos ali de bodas, né, do Cordeiro. Sim. Eu defendia isso. Então eu tinha muitas dúvidas e o Rabino Marlon me ajudou muito, muito mesmo, me esclarecendo cada fase dessa profecia, versículo por versículo, me ensinando a contextualizar toda essa profecia de Daniel. Uma outra pessoa também que foi aí primordial, que me ajudou muito, foi o Dr. Rodrigo Silva.
Tá? O doutor Rodrigo Silva, que ele é adventista, ele é cristão, e como eu falei, não é todo cristão que pensa igual. Existem muitos cristãos, muito estudiosos, sérios, né, que pensam, que tem aí um pensamento muito contextualizado com as escrituras, né, livros de dogmas, livros de doutrina, né, que fazem ali uma análise, uma interpretação séria, né, dentro, né, contextualizada de fato com as escrituras, com o contexto histórico, né, geográfico, cultural de Israel. E o Dr. Rodrigo Silva, ele é esse teólogo, né, que hoje, para quem conhece, sabe que eu estou falando, é um teólogo muito renomado, né, nos nossos tempos. Ele também ensina sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, nesse mesmo raciocínio aqui que eu trouxe. Então também dou os créditos a ele. E, bom, te agradeço, Marcelo, pela oportunidade, que Hashem lhe abençoe grandemente, que Hashem abençoe a todos que estarão assistindo, né, a esse vídeo, que eu possa ter me feito, né, esclarecido neste estudo, e peço aí desculpa, né, qualquer falha. Nada. E, bom, é isso. Eu vou, inclusive, te convidar para outros vídeos igual a esse. Tá bom? Você aceita o desafio? Com certeza, com certeza. Amém, será um enorme prazer. Amém, então. Então, nós vamos pensar aí num novo tema aí, vamos gravar um novo vídeo, tá bom? Quero agradecer aqui vamos sim, meu irmão, ao nosso professor Rodrigo Semani, né? Agradecer a todos que aí investiram o seu tempo assistindo nesse vídeo, né? E que Eterno possa então estar abençoando a cada um. Amém? Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Forte abraço. Abraço.